Então, neste vídeo 12, vamos falar sobre a ortogonalidade das funções de Bessel. Ou seja, vamos mostrar que as funções de Bessel são ortogonais e vamos achar qual é a norma. Então, para isso, nós vamos usar o formalismo de Sturm-Liouville, né? Lembre que eu falei desde o início que o importante aqui desse curso é relacionar tudo com o formalismo de Sturm-Liouville. Então, as funções de Bessel também elas estão no esquema de Sturm-Liouville e a gente vai fazer a dedução nessa base. Então, quem não lembra, dá uma revisada no vídeo 2. Uma equação é da forma de Sturm-Liouville, se ela for dessa forma aqui está em 3 dimensões. Aí, se tiver assim, você consegue escrever dessa forma, né? E se ela tiver essas condições de contorno, você consegue então mostrar que isso é zero. Então, se o L for diferente do K, isso aqui é zero. Isso sendo zero quer dizer que RK é ortogonal a RL, são as autofunções ortogonais do problema. Mas agora o nosso caso da equação de Bessel, a gente tem somente uma dimensão, a gente não está com 3 dimensões, né? Então vamos ajeitar, adaptar. Imagine que aqui o P só depende de x, Rn só depende de x, o Q também, o ρ, todo mundo depende só de x. Então o operador nabla que é dessa forma, quando você derivar em z e em y, não vai aparecer nada, vai dar zero. Então o nabla vai se restringir ao i ddx. Então substituindo o nabla aqui, vai ficar i ddx, p, onde tem nabla i ddx, certo? Mas aí, e o resto igual. O r agora é uma função y só de x. Então i escala i é 1. Então vai dar a derivada do primeiro vezes o segundo, é o p' y', mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é o p vezes y2'. E aqui eu passei o lambda rho y para cá, ficou assim. Então aqui é a equação de Sturm-Liouville em uma dimensão. Aí a nossa equação é dessa forma, então a gente tem que deixar ela na forma de Sturm-Liouville. Vamos ver. Aqui. Então o característico da uma equação na forma de Sturm-Liouville é que o coeficiente da derivada segunda está relacionado com o coeficiente da derivada primeira. O coeficiente da derivada primeira é a derivada do coeficiente da derivada segunda, tá vendo? Então aqui não tem, porque o P aqui seria 1, a derivada do 1 é 0, então aqui não está na forma de Sturm-Liouville. Para ficar dessa forma, você teria que multiplicar por uma constante, né, uma função f. Imagina aqui, você multiplica por f. Então f sobre x tem que ser a derivada de f. Quem é f? Então aqui é o caso muito simples, a gente já sabe que é x, né? Se eu botar x aqui, multiplicar tudo por x, então o p fica sendo x, a derivada do p é 1. Então o p' é 1, aqui está 1, tá vendo? Então aqui sim, aqui apareceu o x, aqui o x. Então comparando agora essa equação com a de Sturm-Liouville, a gente vê que o p é o x, o lambda n é aqui, ó, a parte positiva, o lado positivo é 1, e o ρ, porque o lambda é constante, entende? O lambda não pode ser o x, o lambda é o alto valor é constante sempre, então é o 1. O ρ é o x e o q é o m sobre x ao quadrado. Então esse lambda aqui igual a 1 é problemático, porque a gente viu que no esquema de Sturm-Liouville você tem infinitos autovalores, cada um associado a uma autofunção. Aqui você só está tendo um autovalor lambda igual a 1, então não está certo, essa forma não está boa. Mas aí a gente lembra que inicialmente a equação de Bessel, quando a gente fez a dedução dela, aqui não tinha 1, aqui tinha um gama ao quadrado, não lembro bem, e a gente fez a transformação x igual a kr para poder transformar no 1, né? Mas aqui esse 1 não está sendo útil, é melhor deixar da forma original. Então onde tem x vamos botar kr, aí aqui o x vai ser kr, a derivada segunda vai ter um k ao quadrado embaixo, vai ficar um k embaixo, aqui vai ter um k embaixo, né? Aí eu vou multiplicar tudo por k, então aqui o x que era kr vai ficar k ao quadrado r. Aqui ficaria kr multiplicando por um k, sumiu. Certo? Então dessa forma, sim, agora o seu lambda fica sendo k ao quadrado. Então os autovalores da equação de Bessel é o k, não é o m. A gente pensaria que estaria relacionado com o m, né? Que a gente fosse mostrar a ortogonalidade entre uma função j1 e uma j2, mas não é isso. É entre os k's, né? Quer dizer, vai ter um j1 de um k1x, que é ortogonal a um j1, mesmo 1, de um k2x. Os k's aqui são importantes. Então
a condição de ortogonalidade na forma geral de Sturm-Liouville é essa. Aí escrevendo em termos, né, dos nossos valores aqui, onde tem ρ, fica o R, né? Que seria o KR, mas o K é constante, não interfere. E aqui só em funções, autofunções. Então uma tem um Kzinho, outra tem um Kzão. Então se o K for diferente de Kzão, isso é zero. Certo? Então a gente vai mostrar isso em detalhes. Aí para usar isso aqui a gente tem a condição de contorno, que era essa daqui, né? Como é que fica essa condição de contorno em uma dimensão? Uma dimensão não quer dizer exatamente que o problema só depende de x. Ele pode ter, se até a função está num espaço tridimensional, mas ele só varia com x, entendeu? Se ele variar só com x é um problema unidimensional. Então veja bem, a derivada direcional, por definição, é o n escalar ao gradiente da função, né? Então o n, veja bem que o n aqui, quer dizer, a gente vai pegar no contorno. O gradiente aqui, né, aqui na direção z e na direção y dá zero, né? Porque essa função não depende de z nem de y, só depende de x. Então só vai ter o gradiente na direção do eixo x. Certo? Só vai colaborar então essas duas faces aqui. Então na face aqui do lado A, o n é menos i. Né? Então vai ficar o n é menos i e o gradiente é o i ddx. E na face B, no lado do B aqui, o gradiente é i. O n é o i e o nabla é i ddx, certo? Então fica dessa forma. Aí então vai ter um sinal negativo aqui, aqui é um positivo. Então essa restrição aqui, que é para 3 dimensões, em uma dimensão só fica dessa forma. Mas a gente não vai usar isso porque nós vamos fazer a dedução normal, ortodoxa, que tem nos livros de texto. O livro de texto tudo tem essa dedução aqui. Então aqui é o formalismo de Sturm-Liouville e aqui é a equação de Bessel com x igual a kr. Então a gente escreve, né, na forma de Sturm-Liouville e vai ficar assim. Isso daqui e isso é a mesma coisa. Aí eu vou passar o K para cá, escrever dessa forma. Então o esquema para mostrar a ortogonalidade é o seguinte: você pega essa equação para um J de Kzinho, né? Aí para não ficar carregando esse monte de informação aqui, o J do Kzinho eu vou escrever como J. E o J do Kzão eu escrevo como J. De forma que vamos ter duas equações. A equação do J, né, que é essa daqui, com J, que é o J do Kzão, então aqui aparece Kzão, e a equação do J. Aqui, onde tem J, fica J, para o Kzinho. Né? A gente quer mostrar que essa função é ortogonal a essa função. Então o esquema é o mesmo esquema que a gente fez no Sturm-Liouville. A equação do J a gente multiplica pelo J. E a equação do J a gente multiplica pelo J, né? E aí diminui uma da outra. Então fica este, menos este, menos este, menos este. Agora este daqui e esses são iguais, né? J vezes J igual a J vezes J. Então isso aqui vai cancelar. Então o que sobra eu integro no intervalo AB. Aí você pergunta, que intervalo AB é esse? Você que tem que bolar, entende? Aí você vai ver um intervalo que seja conveniente para que dê a ortogonalidade. Então a ortogonalidade não é um negócio assim, tem uma fórmula, é esse o intervalo que você vai usar. Não, cada caso você vai ver aquela função, qual é o intervalo conveniente. A gente vai ver daqui a pouco que intervalo que a gente vai colocar aqui, que A e que B que a gente escolhe. Então aqui, esse menos esse, e agora esses dois aqui eu jogo para o lado de lá, não joguei ainda não, está aqui. Integro tudo de AB em R, né, a variável R. Então está aqui, agora que eu jogo para o lado de lá, fica dessa forma. Então eu quero mostrar que isso daqui dá zero. Se isso daqui der zero, então quando o Kzão for diferente de Kzinho, aqui não é zero, então essa integral necessariamente é zero. Então eu tenho que escolher um A e o B que faça com que tudo isso aqui zere. Então primeiro vamos trabalhar isso aqui. A gente pode integrar em por parte. O U é o J e o V é o R J', certo? Então aqui está U dV. Então essa integral, só essa parte aqui, fica UV, né? J R J', menos integral do V du. V du. Certo? E aí essa daqui é a mesma coisa, só trocando J pelo J. Então isso menos isso vai ser essa parte daqui, isso aqui, menos isso aqui,
trocado, da Jotinha para o Jotão. Aqui ficou Jotão, Jolinha, Jotinha, aqui os dois, troca. Então você vê que essa integral daqui é igual de cá, porque J' vezes Jotinha linha é igual a Jotinha linha vezes Jotão linha. Então aqui tem menos, aqui tem mais, esses dois cancela, só vai sobrar essas partes aqui fora da integral. Então, essa integral daqui é igual a isso. E como isso daqui, que é igual a isto aqui, então isso é igual a isso aqui, ó. Eu peguei o sinal menos, botei para dentro. Botei o casinho positivo aqui e o outro negativo. Então eu quero mostrar que isso dá zero para casinha diferente de casão. E para isso eu tenho que provar que isso aqui dá zero. Então, ó, juntando aqui os dois, né, isso daqui é a mesma coisa, botei o Rzinho em evidência. Então, se eu escolher o A igual a zero, quando o Rzinho for igual a zero, cancela tudo, né, porque as funções de Bessel não vão para infinito. Se o R for zero, aqui, zero vezes isso aqui, tudo cancela. Aí, sendo zero, pronto, mostrei a ortogonalidade. Então, eu escolho o A igual a zero. Aí, a outra opção é escolher o B, tal que o B seja um zero do Jotão e um zero de Jotinha. Se eu fizer isso, aí já achei, pronto, resolvi o problema da ortogonalidade. Faço B tal, porque eu tenho também a arbitrariedade nos Ks, né? Eu posso escolher os Ks mais ou menos como eu quero, como quiser, na escala lá, né? De forma que esse negócio funcione. Então eu posso escolher de forma que, colocando o B aqui, seja a raiz tanto do Jotinha quanto do Jotão. Aí resolvi a ortogonalidade. Eu vou fazer isso depois. Por enquanto eu vou achar a norma, que é um pouquinho mais complicada, partir daqui para achar a norma. Depois a gente faz essa parte da ortogonalidade. Sim. Então eu vou escolher que o KB, o casão B, dê uma raiz do Jotão, né? De forma que quando substituir o Bzão, o Jotão vai dar zero. Então, olha, no A, isso aqui tudo dá zero, e no B, esse daqui vai dar zero, porque o casão B é raiz. Agora o casinho B não é, certo? Então tá aqui, esse problema que a gente quer resolver, né? Então aqui vai ficar, esse termo aqui vai dar zero, aqui é o R, J é o J do casinho, a derivada do Jotão, o J é o do casão, igual o de cá. Então substituir aqui o J, que é o do casinho, e o Jotão, que é do casão. Aí veja bem, eu estou querendo achar a norma. A norma é quando isso é ao quadrado, quando o casinho for igual a casão, quanto vai dar isso? Então aqui, se eu fizer casinho igual a casão, aqui dá zero, né? Aqui botando casinho, aqui botando casão de B dá zero. Casão de B, o Jotão do casão de B dá zero. Vai ficar zero igual a zero, não tem informação nenhuma. Então uma técnica muito útil nessa hora é assim, você deriva e depois que você iguala. Então eu vou derivar tudo com relação a casinho. Considerando que o x é KR, então a derivada do casinho está aqui, ó. Aqui não tem casinho, só vou derivar esse termo aqui. Então, usando a regra da cadeia, vai ser o dj dx, dx dk. O x é o kr, certo? Aí o dx dk vai ficar o r multiplicando, vai ficar isso, né? Então, substituo aqui, já tinha um r lá, com esse r aqui ficou r ao quadrado. E agora deriva aqui com relação a casinho, aqui vai dar 2 casinho, veja a integral. E o outro termo aqui é a função de casinho dentro da integral. Então fica esse e aqui essa derivada. Então não vou mexer por agora, porque depois eu vou fazer o casinho igual a casão. Então isso daqui vai desaparecer. Então não estou preocupado com essa parte. Então fazendo casão igual a casinho, aqui vai ficar casinho R, né? Então veja bem, o B, se botar como é o casão aqui, o casão B é raiz do J, mas não é raiz da derivada, entendeu? Então isso daqui não dá zero não, porque aqui são derivadas. Então fazendo casinho igual a casão, esse termo desaparece e esse aqui fica dessa forma aqui, com o casinho, né? Casão igual a casinho. Que aqui é o que eu quero achar, o valor disso aqui. Então trabalhando agora essa derivada do R, usando a regra da cadeia, dx, dr, então cai um K fora, né? Aqui. Aí substituo aqui dentro, entendeu que vai ter uma derivada já em x, aqui vai ter outra derivada, vai ficar o quadrado. Então vai ficar o K aqui da derivada, o R no ponto B fica B ao quadrado, e a derivada aqui é o quadrado no ponto B, igual ao lado de cá.
Então o K cancela, eu quero achar essa integral. Então, aqui tem a derivada, né? Se eu não quiser usar a derivada, eu uso a relação mágica que tem aqui, tá vendo? A derivada aparece aqui na relação mágica, uma delas. Então daí você acha a derivada em termos dos J. Se eu pegar isso no ponto B, nós vimos que no ponto B o J no ponto B vai dar 0. Mas o M mais 1 não, porque os zeros são diferentes. Cada função tem um zero nos lugares diferentes, certo? Então fica dessa forma. Tem um menos aqui, né? Desse menos. Mas como aqui está o quadrado, vai sumir. Então essa integral aqui, que eu quero achar, a norma, eu passo 2k cá para baixo. Então fica B2 sobre 2, o k cancela. E essa derivada é né, ao quadrado, fica menos jm mais 1 ao quadrado. Menos ao quadrado dá mais, então vai ficar isso aqui, calculado no ponto B. Certo? Então aqui achei a norma. Quando o casinho for igual ao casão, então dá esse valor. Agora eu vou mostrar que quando for diferente dá 0. Eu estou assim dessa forma, então escolhi o A igual a 0, né? Para que 0 aqui. E o B eu escolho tal que o casão B seja uma raiz e o casinho B seja outra raiz distinta. Por exemplo, eu posso até escolher o Bzinho igual a 1, né? Integrar tudo de 0 a 1. E o K, um K fica sendo uma raiz e o outro K fica sendo outra raiz. Como tem infinitas raízes, aí você tem infinitas autofunções ortogonais, né? Você vai usando os K das raízes lá. Mas aí para não ficar tão restrito, eu vou deixar assim o B aberto. Então substituindo J é o J do casinho, aqui é a derivada do casão, menos J do casão, derivada do casinho, igual a isso aqui. Mas aí agora aqui em B, o J do ponto B, isso aqui é raiz, então vai dar 0. E esse daqui também é raiz dos dois, né? Um é a raiz 1, esse alfa aqui é alfa m, quer dizer que é uma raiz da função de Bess Jm. E o 1 seria a primeira raiz. O 2 seria a segunda raiz, etc. Não precisa necessariamente ser 1 e 2, não. Mas só para simplificar. Então isso daqui tudo dá 0. Então isso daqui é 0, né? Então se casinho for diferente de casão, para que isso dê 0, essa integral tem que ser 0. Então aí chegamos, na forma final fica assim, fica um delta de casinho casão. Se os casinho casão for diferente, isso aqui é 0. Mas se for igual, aí dá norma. Se casinho for igual ao casão, dá norma. Certo? Aí se não quiser botar em termos do B, que é arbitrário, você bota o Bzinho é o alfa M dividido, é uma raiz dividido pelo K. O K você conhece, que é o K que você resolveu botar lá, né? Então aí você acha. Isso aí. Então, resumindo tudo, a ortogonalidade. Você tem a equação na forma de Sturm-Liouville, aí multiplica o J aqui pelo J, aqui pelo J, diminui e integra, né? Aí escolhe os limites de forma que esse lado de cá zero, e aí você chega na relação de ortogonalidade, né? Se o casinho for diferente do casão, isso aqui é 0. E a norma, para achar a norma, também tem essa relação. Escolheu de forma que o A seja 0, né? E o Bzinho seja uma raiz, né? E não botou duas raízes inicialmente. Então, só vai ter um termo que o outro termo aqui zera, né? Porque o B é a raiz do J. Fica dessa forma. Aí se deriva com relação a casinho e depois subfaz casinho igual a casão. Aí chega nessa relação. Aí usa a relação mágica para tirar a derivada daqui. E finalmente chega na norma. Quando os dois K são iguais, né? Fica a integral do Jm ao quadrado e você vê que tem um R aqui, né? Esses termos aparecem já no esquema do Sturm-Liouville lá no começo, você já vê que tem um rho que vai aparecer, né? Então aí a gente fazendo as contas aqui, tudo seguindo aquele esquema, você vê que realmente aparece esse R aqui. Então a ortogonalidade fica sendo definida assim. A ortogonalidade das funções de Bessel são dadas pela integral de 0 até uma raiz pelo K, né? Vezes o R, vezes a integral das duas funções. Então, para cada tipo de função, você tem uma regra de ortogonalidade distinta. Então, nesse caso é essa aqui. Então, é isso aí.
As contas aqui são meio complicadas, né? É bom pensar bem, maturar bem, fazer bem no papel, para poder entender tudo direitinho. Então não esqueça, reserve um dia, 100 minutos, só para estudar bem detalhadamente este vídeo.